Bom, então boa noite, muito obrigado a todos por estarem aqui. Como eu disse há pouco, o evento está sendo gravado. Eu peço a gentileza que, se alguém for contra a gravação, que se manifeste imediatamente. E é claro que eu tenho consciência que todos aqui vamos nos manifestar apresentando as nossas opiniões pessoais, por mais que estejamos aqui com o boné das nossas instituições. Não tenho a expectativa que ninguém aqui fale qualquer coisa se comprometendo a própria instituição, da mesma forma que eu não vou falar aqui nada em nome da Fundação Getúlio Vargas, que é que eu estou me manifestando enquanto Ricardo, tá ok? Acredito, e eu acho que não precisa todo mundo falar isso, admito que essa é a posição de todos e de cada um de nós. Alexandre, contigo então, para começar? Obrigado, Ricardo. Primeiro, Ricardo, você tem que agora aprender no YouTube, dar um like depois, por favor, tá, gente? Não esquece de assinar o canal. A gente, como o Ricardo falou, meu nome é Alexandre Furtado, para quem não me conhece, a grande maioria me conhece aqui. A gente está começando hoje a primeira reunião do que a gente chama agora de CIESG, né, que é o Comitê de Informações ESG, e que vai discutir todas as normas, né, e todos os pontos importantes sobre ESG, principalmente das informações que vão depois ser, vamos dizer assim, com o relato integrado, né, Vânia? Ela vai conseguir mostrar ativo e passivo desse ESG. Mais do que isso, né? A gente está aqui começando, instalando esse comitê para justamente poder, além de estudar as normas, compreender as oportunidades e colocar a nossa bandeirinha lá, fincar a nossa bandeirinha no IFRS Foundation e no mundo. Começando até por aí, né? O comitê foi criado porque em 2020 o IFRS Foundation resolveu soltar uma consulta pública. Eu, na época, fui contratado por uma empresa para conseguir compreender melhor o que era aquilo, e eu confesso que, na primeira leitura, eu fiquei assim bem feliz, porque eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus do céu, quem diria? Agora é piada em Londres, tá? Eu acho que eu inventei antes. Quem diria o contador vai salvar o mundo? Eu olhei para aquilo e já estava, naquela época, né, conversando com acadêmicos e tudo mais, do impacto que se tinha das estratégias ESG dentro das empresas. A consulta pública era bem simples. Ela explicava toda a problemática e risco de clima, né, principalmente. Colocava muitos poucos pontos relativos ao S do social, do ISD, mas ela perguntava efetivamente: criaremos um board tal qual o IASB para fazer as normas de relatório dos relatórios financeiros, ou essas normas dos relatórios de sustentabilidade ficariam embaixo do IASB como as normas financeiras. A resposta era uma resposta também simples ao IFRS Foundation. Então, você dizia se era a favor ou contra a criação do board e colocavam ali comentários sobre alguns outros pontos de preocupação e de risco. Essa consulta foi uma das consultas mais rápidas, Ricardo, eu não sei se você sabe disso, da história do IFRS Foundation. A gente que labuta desde lá atrás, né, desde a 11638 aqui, ou do PL 3741, né, de 2000, né, eu trabalhei muito tempo na Abrasco em cima disso, depois disso no IFRS Foundation, depois tive o prazer de trabalhar no CPC, foi a consulta mais rápida de todos os tempos do IFRS Foundation. E aquilo ali me ligou o alerta. Porque provavelmente o que estava começando ali em 2020, que depois na COP26 foi lançado, né, foi um board, né, que foi o que foi decidido no final, o International Sustainability Standards Board, que faria as normas de sustentabilidade. No meio disso, olha aí uma questão fundamental. Eles soltam a consulta e vem a pandemia. Isso aí é um ponto muito complexo de se falar hoje, mas que, na verdade, movimentou o mundo. E aí eu vou para uma opinião minha, e que eu acho que vale a pena a gente sempre colocar. Quando veio a pandemia, os bancos gostaram muito, os investidores também. Mas não por conta da pandemia, porque eles começaram a perceber o seguinte: caramba, eu quero salvar o mundo. E para salvar o mundo, eu preciso de informação comparável e de projetos concretos de ESG. Mais do que isso,
os bancos começam a financiar os países, os investidores começam a financiar os países com vacina. E rapidamente a gente vem com a vacina. Isso tudo está interligado hoje quando a gente fala das normas do ISSB, que a gente vai aqui discutir. Mas por quê? Porque você começou a criar um ambiente muito favorável ao financiamento de práticas privadas e públicas de ISD. Então, a gente salva o meio ambiente e se financia com aquilo e ainda tem retorno. Então, a gente salva a parte social toda, se financia e tem retorno. E os investidores começaram a olhar para o lado e falar assim, eu gosto desse jogo. Os bancos também. E os órgãos reguladores também. O que está por trás do ISSB? O que eu chamo de behind the ISSB, tá? Em inglês. Está por trás um G20, que efetivamente, né, o grupo dos 20 maiores países do mundo, né, que se reuniram e falaram, eu quero realmente, ou vou ter que salvar o mundo, senão a gente acaba. Tem um vídeo que eu não vou mostrar aqui, mas que é sensacional, que é o vídeo de um dinossauro, eu não sei se vocês já viram esse vídeo, que é, na verdade, um meme, né, como diz a criançada, a gente mesmo no dia a dia, né? E esse vídeo, esse dinossauro começa a palestrar na ONU, dizendo o seguinte, eu já passei por isso. Eu fui extinto. E eu posso ensinar muita coisa para vocês. E ele começa a falar, olha, esse negócio de emitir muito, onda de calor e tudo mais, parari parará, já aconteceu comigo. E ele vai nesse discurso, é um vídeo breve, mas é um vídeo que mostra assim, caramba, é isso aí. Eu tenho já um passado de alguém que foi extinto e a gente continuou aqui e seremos, se a gente não conseguir efetivamente, e as empresas têm um papel muito importante nisso, salvar o mundo, mas a gente consegue também fazer negócio. E aí vem a questão da própria norma, né? Eu conversei recentemente com o diretor da CVM, né? E após a reunião do SEBARE, aquele seminário do SEBARE, Vânia, do relato integrado, né, da comissão de relato integrado, no dia seguinte eu conversei com ele sobre a resolução 59 e perguntei para ele, falei, vocês quando colocaram lá e perguntaram qual a norma que estava se utilizando, o TCFD e tal, qual é a mudança no formulário de referência, né, que a resolução 59 é sobre a mudança, né, do formulário de referência para 23, por que vocês colocaram aquilo? Qual é o intuito de saber qual é a norma, se a empresa tem relatório de sustentabilidade, se não tem e tudo mais? E ele me respondeu o seguinte, ele falou, Alexandre, eu quero entender o custo disso aí. Eu quero entender até que ponto a gente lá na frente, com o ISSB soltando as normas e provavelmente sendo mandatória no mundo, porque a IOSCO está ali fazendo as normas com o IFRS, a IOSCO que é o órgão mundial, né, das CVMs, né, os xerifes do mercado de capitais, enfim, das empresas, ele fala assim, eu quero saber do custo, porque eu sei que vai ser mandatório daqui a pouco. E eu quero saber se as empresas já estão nessa pegada. Quando a gente criou o comitê, né, Ricardo, um dos pontos assim, que a gente viu é a questão do passivo, né, como um grande impacto que a gente vai ter. Porque as empresas ainda estão começando a entender isso e compreender. Mas, na verdade, quando você coloca um ativo, que hoje é praticamente ativo, no relatório de sustentabilidade, ele vai ter que estar interligado a um passivo que está aqui no relatório financeiro. E o passivo hoje não é um passivo só relativo ao, vamos dizer assim, ao custo, por exemplo, de você montar uma escola em determinada comunidade que aquela empresa esteja, CAPEX, OPEX, a forma que for. Mas ao custo, por exemplo, de emissão de carbono em cada obra, Fernanda, que você tiver. Qual a compensação daquilo, mas o que você faz, e aí é bem interessante, porque eu comecei a fazer muito projeto de ESG, e um desses eu acho fantástico, que é uma fornecedora de alimento, e que a gente está criando uma inteligência ESG naquela fornecedora para que... Olha onde é que a gente chega no campo de informação que a gente vai passar a dar para o investidor. Olha isso, Vânia.
O que a gente está fazendo de inteligência está chegando na ração daquele gado, perfeito? Para que aquela ração, por conta de uma questão enzimática, eu estou aprendendo muito biologia, tá? Uma questão enzimática, faça com que aquela vaca que produz metano, perfeito? Através dos seus gases, você bem polite aqui, ok? Ela reduza essa produção de metano pela ração e pela transformação que a enzima cria ali no organismo da vaca. E aí eu fiquei me perguntando, eu vou colocar isso em nota explicativa? E aí eu fiquei me Não. perguntando, e o investidor vai olhar aquilo como? E o que a gente deixou, vamos dizer o seguinte, que ela produzisse X mais 20 de metano, e com aquela tecnologia ela produza X menos 20, ou X, perfeito? Lá, ok? Agora, eu vou conseguir mostrar isso para o investidor, que eu, ao longo do tempo, reduzi, e quanto de crédito de carbono nessa redução? Esses cálculos todos, medidas e tudo mais, são cálculos que as empresas estão aprendendo. Mas elas estão aprendendo percebendo que a estratégia agora de SD é uma estratégia concreta e não mais uma estratégia em que ela só diz o que ela faz de bom, porque aí entra o lado dos investidores. Com as normas do ISSB, os investidores passam agora a olhar ativo e passivo. Com as normas do ISSB, os investidores passam também a verificar quais as empresas que são mais ou estão mais na mesma estratégia deles de salvar o mundo. E aí eu vou usar as palavras utilizadas pelo pessoal lá do IFRS Foundation, né? Agora a gente tem que olhar esse risco climático e começar a colocar no papel. E o último ponto que eu gostaria de contar para vocês, assim, nessa nossa empreitada que começa agora. A gente passou, né? Todo mundo que está aqui passou pela implementação do IFRS Foundation. A grande maioria aqui. E a grande maioria aqui se alavancou muito com essa mudança de norma contábil ou financeira para a norma do IFRS. Antes, cada um tinha um gap. Eu entrei no mercado olhando para o BR Gap, US Gap, IFRS em dado momento. Mas tinha o Belgian Gap, o Hong Kong Gap e assim vai, né? Quando a gente trouxe o IFRS, a gente começou a olhar as empresas com muito mais um olhar de governança e de percepção de que a gente consegue elevar a governança porque ela é comparável, porque ela é transparente e tudo mais. E antes a gente tinha muita dificuldade e muita criatividade na forma como a gente divulgava as informações. A gente tem uma nova oportunidade aqui. A oportunidade que se coloca à nossa frente e que eu espero que esse comitê discuta bastante são as oportunidades de negócio ISD que salvem o mundo. Porque, gente, eu que venho andando em bancos multilaterais, no próprio BNDES, Vânia, o que a gente percebe é que a gente tem trilhões e trilhões de dólares para serem investidos em ESG. Mas do nosso lado, a gente tem que ter realmente ações concretas em ESG e colocar no papel essas ações não é algo simples. E eu espero que o comitê consiga, como objetivo aqui, bem claro, não só compreender as normas, mas também juntar a academia com empresa e elaborar papers, discussões, disseminar conhecimento para as empresas. Artigo, livro, coloco todos aqui, gente. Quem queira escrever, quem tem algum ponto para ser debatido, tragam, porque esse aqui é um comitê que é nosso, é para chamar de seu. E, assim, tenho a felicidade hoje de estar aqui ainda com 50, vai aumentar, mas é o primeiro embrião. A gente já tem como membro, gente, mais de 250 empresas e executivos dessas empresas. E vários deles vão ver depois gravados e tudo mais, e agradeço a todos pela... E eu quero aumentar isso. A gente só colocou empresa aqui, tá? Só os preparadores, porque a ideia efetivamente é que a gente tenha ali
um conjunto de informações para levar para o IFRS Foundation, para o CPC, ou para o outro órgão que criarem aqui no Brasil, não sei, para a gente conseguir levar efetivamente o salvar o mundo para cada uma das instituições. Ricardo, agora está contigo, cara. Excelente, Alexandre. Bom, boa noite mais uma vez a todos, para quem foi chegando. Eu sou Ricardo e, embora estejamos sem o coquetel prometido pelo Alexandre, né, Maria Regina? E não estejamos presencialmente, estamos online. Eu considero que estamos no ambiente da FGV, no ambiente da EBAP. Isso aqui é uma reunião do nosso comitê agora, nosso, né, criado agora, nesse instante, no âmbito do Centro de Pesquisa em Contabilidade e Análise de Dados da FGV. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem a FGV. Acredito que alguns conheçam a EBAP, a Escola Brasileira de Gestão Pública de Empresas, mas eu não tenho nenhuma expectativa que vocês conheçam o ARC-ENA. Então, eu vou fazer uma muito breve apresentação do Centro de Pesquisa, porque estamos no contexto do Centro de Pesquisa e aí o comitê vai funcionar dentro do Centro de Pesquisa. Então, eu vou, assim que eu achar as telas aqui todas, né, eu vou compartilhar rapidamente aqui minha tela com vocês. Eu não vou seguir todos os slides, vou fazer mais breve possível a apresentação. Então, essa aqui é uma breve apresentação do Centro de Pesquisa. O nome do Centro de Pesquisa é ARC-ENA, que é o Applied Research Center in Accounting and Analytics, ou Centro de Pesquisa Aplicada em Contabilidade e Análise de Dados. O que a gente faz lá no Centro de Pesquisa? Pesquisa. A nossa missão é construir e disseminar conhecimentos em planejamento, orçamento, contabilidade, análise de dados, fortalecendo a sinergia entre diferentes e complementares métodos de pesquisa. Isso, é claro, como o Centro de Pesquisa está dentro da Escola de Administração Pública de Empresas, que é a EBAP, a nossa missão é alinhada da EBAP e, consequentemente, óbvio, alinhada à missão da Fundação Getúlio Vargas. E, certamente, se a gente vai discutir melhor informação, melhor divulgação de informação financeira e não financeira sobre meio ambiente, sociedade e governança para o mercado, estamos, sem dúvida nenhuma, colaborando com o desenvolvimento social. Então, está tudo alinhado no mesmo propósito. Bom, mas falando especificamente do centro, o que a gente faz lá? A nossa principal atividade é fazer pesquisa e, como centro de pesquisa aplicada, fazer pesquisa aplicada. Para dar só alguns breves exemplos, temos projetos de pesquisa aplicada desenvolvidos em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, principalmente voltados à gestão da dívida ativa. Temos projetos de pesquisa aplicada sendo desenvolvidos junto à Secretaria do Tesouro Nacional, com apoio do Banco Mundial, para melhorar a qualidade da informação gerada por estados e municípios aí na contabilidade governamental brasileira. E aí eu espero ampliar em muito isso aqui com o tema ESG em breve. O centro nasceu espelhado no Carlab, que é o Centro de Pesquisa em Contabilidade e Análise de Dados da Rutgers University, lá de New Jersey. Então, é o nosso principal parceiro internacional. E aqui no Brasil, por proximidade, né, temos uma relação muito próxima, muito boa com a Escola de Matemática Aplicada, da FGV, e a Escola de Direito de São Paulo. Eu vi o Edson aqui, boa noite, Edson. E por estarmos no Rio de Janeiro, uma relação muito próxima também com a UERJ e com a equipe lá de Ribeirão Preto. O que é mais interessante dessas parcerias internacionais é que estamos desenvolvendo uma cooperação multilateral com não só entre a EBAP, a FGV e a Rutgers, mas a Dunham do Reino Unido, a Waterloo do Canadá, o Elva da Espanha e a SUFI da China, onde a ideia principal é mesma coisa, desenvolver pesquisa e ainda treinamento, viabilizar que os nossos alunos possam cursar aulas deles e vice-versa no mesmo arranjo, sem qualquer mais custo financeiro ou qualquer coisa que o valha. Bom, e dentro do escopo, voltando a falar especificamente do centro de pesquisa, quando a gente produz o relatório da pesquisa aplicada, a ideia também é viabilizar a divulgação disso, né?
Então, a gente tem divulgado as nossas pesquisas por meio de relatórios técnicos e pesquisa acadêmica e material didático. Principalmente pesquisa acadêmica, tem sido publicação em periódicos, claro, a gente busca o máximo possível focar em periódicos internacionais, até porque, com a conversa que a Vânia estava falando aqui ainda há pouco, da experiência dos organismos internacionais que elaboram as normas, inclusive de contabilidade, eles têm uma atenção à produção acadêmica residual, e ainda assim, a pouca atenção que eles dão à produção acadêmica é em pesquisa publicada em periódicos internacionais escritos em inglês. Então, se a gente quer influenciá-los, acaba sendo inevitável a gente buscar publicar aonde eles leem, que são esses periódicos, os periódicos internacionais. E com relação aos relatórios técnicos, além, claro, dos relatórios que são dedicados lá aos patrocinadores daqueles estudos da pesquisa aplicada, tem também outros tantos, como a produção, que alguns de vocês, eu vejo até coautores aqui no chat hoje, do Controvérsias Jurídico-Contábeis, das 3 edições, por exemplo, que são textos mais técnicos, menos acadêmicos, voltados aí ao profissional. E o que mais? Os principais temas que a gente tem se debatido lá no centro de pesquisa, eu acho que o que mais vai interessar aqui vocês é algo relacionado ao uso de Big Data e Data Analytics, aplicado à contabilidade e auditoria, no nosso caso, e buscando já entrar no tema de divulgação de informação financeiras e não financeiras, e aí entra especificamente o nosso interesse aqui no CIESC. E, para fechar, o nosso centro de pesquisa, além dos pesquisadores que estão atuando no dia a dia nas pesquisas, a gente tem uma estrutura de contar com a colaboração de um conselho consultivo, além do Alexandre. Acredito que vocês conheçam outras figurinhas aqui, outros nomes aqui, como o Amaro Gomes, o professor Natan, o Micos, a Maria Peterson, a Márcia Pérez, da Contadoria do Rio, e a Ieda, da PGFN. Talvez vocês conheçam alguns deles. Bom, com a apresentação do centro, era isso que eu queria falar rapidamente. Prometi que ia ser rápido. Agora, o ponto central por que estamos aqui, né? Na minha visão, o meu objetivo da gente abrir esse espaço para criar o comitê aqui dentro do âmbito do centro é o seguinte: eu tenho conversado com alguns colegas de empresas, e, claro, muito com o Alexandre, da demanda que existe nas empresas para ajudar a desenvolver mecanismos, inteligências e rotinas para elaborar os relatórios. Afinal de contas, quando a gente fala de relatório contábil, os bancos de dados já estão prontos para receber os dados, organizá-los, sistematizá-los e gerar o relatório no final. Mas quando a gente fala de informação sobre o impacto e a relação da empresa com o meio ambiente, sociedade, estruturas de governança, os bancos de dados não estão preparados para organizar, sistematizar e gerar informação sobre isso. Então, eu tenho percebido, por parte das organizações, uma demanda grande por conhecimento nessa área. De outro lado, eu percebo lá na escola os alunos interessados em desenvolver pesquisa no tema. Mas muitas das vezes eles não sabem exatamente o que pesquisar no tema, ou eles têm uma ideia de pesquisa que quando a gente conversa com o pessoal da empresa, não vejo uma relevância maior nisso. Isso é comum, infelizmente, quando a gente fala de ciências sociais aplicadas, a busca de relevância e impacto social da produção. Então, o principal objetivo, na minha visão, desse nosso comitê, é viabilizar uma aproximação entre a academia e a prática, de modo que a gente possa e consiga pesquisar aquilo que efetivamente interessa e possa vir a ter um impacto social. E nesse contexto, eu estou muito agradecido por estarem aqui hoje, alguns professores da escola. Então, tem aqui o professor Ludwig Miguel, que trabalha comigo diretamente no centro de pesquisa, tem o professor Joaquim Rubens Filho,
Fontes Filho, que é da área de governança, alguns de vocês conhecem do IBGC. Então, o G de governança, eu enxergo claramente o professor Joaquim Rubens, tem o professor Peter Vanck, que trabalha muito, ele é professor da COPEAD, também tem uma posição na EBAP, também colabora com o nosso programa de doutorado e mestrado acadêmico da EBAP, e ele trabalha muito próximo também com o professor José Cupim, que pesquisam na área do meio ambiente e principalmente o Peter na área de análise de dados, programação, métodos quantitativos e busca, inclusive, de informação, né, coletar informação que consiga ser coerente, né, para ser apresentada nos relatórios, tem investido um tempo significativo nessa linha de pesquisa. E convidei o professor Alexandre Faria. O professor Alexandre Faria está aqui. Está na outra página aqui para mim, por isso que eu tive que ir lá. O professor Alexandre Faria é muito interessado no tema do S, do social, sejam as equidades, as inequidades, as inserções, as inclusões da empresa na sociedade e a abertura que a empresa dá à sociedade. Por exemplo, a gente vê algumas iniciativas de informação sobre o impacto da sociedade no meio ambiente, da empresa na sociedade, e eu sou um pouco cético com relação, não no sentido de greenwashing, não, Alexandre, o meu ceticismo não é uma desconfiança nesse sentido, mas a sensação que eu tenho é que, muitas das vezes, o que está sendo divulgado é mais o que a empresa gostaria de implementar e é a meta que ela está autoimpondo do que necessariamente aquilo que já está sendo praticado. Percebendo aí algumas organizações, talvez tenham muitas pesquisas que a gente possa colaborar e para gerar solução que vocês precisam, que as empresas precisam, e, ao mesmo tempo, o que é uma potencial solução para vocês é o que os nossos alunos estão sempre em busca. Eles estão sempre em busca de um problema de pesquisa. Eu acredito que, vindo de vocês, não faltarão problemas de pesquisa extremamente relevantes para serem desenvolvidos. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Ludwig, Joaquim, Peter, Alexandre, que aqui estão, e acredito que possa ser uma oportunidade muito boa da gente aproximar não só os alunos futuros e presentes da escola, mas principalmente os professores da escola nos temas que são caros a vocês nessa agenda ESG. Bom, acho que era isso por enquanto, Alexandre. Perfeito, Ricardo. Tem um lado também interessante disso tudo, que eu já vou passar para a Vânia para colocar, que é o lado do mercado de capitais de financiamento, né? Eu estou vendo o Lucano aqui, não sei se você se recorda, Eduardo, daquele nosso trabalho com BNDES, B3, na época ainda Bovespa, né? E Ambima e tudo mais, do mercado secundário de título de dívida corporativo. Eu acredito, e muito fielmente acredito nisso, porque tem um ponto das regulações, Vânia. A SUSEP agora está mudando a reserva técnica, gente. E as empresas, as seguradoras vão ser obrigadas a ter um nível ali, estão colocando na minuta 20% de títulos de dívida climáticos. Tem que se olhar com muita clareza que quando o Banco Central muda a norma, quando a SUSEP muda a norma, que foi um ponto que eu não coloquei antes, eles começam a olhar para o mercado brasileiro, cuja maturidade dos bondes de ISD, ou os bondes normais, né, são maturidades muito grandes. Então, essas maturidades grandes, elas acabam fazendo com que o risco seja maior e o investidor carregue até o fim aquele título. Na medida em que você tem regulações que obrigam as seguradoras a comprarem títulos de dívida, não vai ter título de dívida para todo mundo. E o mercado agora é uma passagem dos títulos de dívida não ISD para ISD. É um movimento natural que se vê de mercado, e aí há uma oportunidade de aumentar a liquidez do mercado secundário de título de dívida, o que antes nunca aconteceu no Brasil, por exemplo.
Então, você tem muitas novidades em relação a eu consigo comprar equity SD, comprar debit SD, e quando o mercado e a resolução obriga, e aí teve um outro movimento ontem interessante, Vânia, eu já passo para você desse movimento. Eu não sei se você viu, Vânia, mas saiu do governo federal o programa Metano Zero. Você chegou a ver isso, Vânia? E o programa Metano Zero, ele dá a oportunidade para empresas agrícolas e tudo mais de criarem uma nova forma de serem remuneradas. Então, se você pegar, por exemplo, o caso de empresas que antes tinham um problema, que era o problema, por exemplo, obviamente, das fezes do gado, por exemplo, que geravam muito metano, né, e tudo mais, agora elas, com aquelas fezes, conseguem gerar o metano zero em dado momento e crédito de carbono em dado momento, e o metano acho que é 5 vezes mais poluidor do que o carbono normal. Então, assim, você começa a ter o regulador, como eu disse, público e privado, permitindo que você tenha tecnologias e tudo mais, e investidores que olhem para isso e falam assim, agora a gente tem efetivamente uma economia circular. E, Vânia, tudo passa pelo passivo e ativo. Quando eu te convidei, e a Vânia, para quem não conhece, o que é difícil, tá, gente? A Vânia é head do SEBARE, né, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Ela é também conselheira fiscal do Santander, além de... Não, meu Deus, errei? Eu sou do Comitê de Auditoria do Santander. Comitê de Auditoria. Sem problema, Alexandre. Daqui a pouco vai ser conselheira de administração. Mas brincadeiras à parte, do Comitê de Auditoria do Santander, e a Vânia tem uma experiência muito grande porque ela participa de diversos fóruns mundiais. Já ajudei muito, ela já me ajudou muito, né, nesses fóruns. Ela acabou de voltar de uma viagem para um desses, né, tanto do IFRS quanto de outras instituições ligadas à governança. E eu acho que a parte do relato integrado, eu confesso, Vânia, que é a parte que eu acho mais complicado das normas do ISSB, porque o impacto para algumas empresas vai ser gigantesco. A gente está fazendo um trabalho agora relacionado ao setor de real estate, com a Abra Inc., e a compensação por obra de carbono, né? É uma compensação que vai ser... você que tem um mercado ali com muitas empresas pequenas, realmente você vai ter que enquadrar esse mercado e começar a permitir que eles também entrem nessa questão de salvar o mundo conosco. Então, Vânia, o relato, eu acho que a parte do passivo juntar com o ativo, para mim, é a parte que você já lá atrás falava, que você já lá atrás colocava, e eu acho que vai ser um dos pontos aqui da comissão, que a gente vai ter que olhar com bastante critério, com bastante sapiência e conseguir compreender o que isso vai gerar de impacto e como que as empresas conseguem, consequentemente, reportar, entender, criar estratégias. Vânia, é uma honra estar aqui contigo mais uma vez. Eu que agradeço, Alexandre, é um prazer estar aqui com você, com pessoas tão queridas aqui, né? O Ricardo é um grande amigo e tem uma ligação muito forte com alguém que tem um lugar no meu coração que é do tamanho de um palácio, que é o professor Natan. Ver aqui ex-alunos como a Selma, como o Vitor, professor Joaquim, que saudade do senhor, das nossas comissões lá de governança para o setor público, mas é um prazer muito grande. Eu não programei nada muito estruturado para poder falar aqui, mesmo porque eu entendi que essa reunião seria só de um mero conhecimento e lançamento da comissão que vocês estão criando, que é uma excelente ideia. Estava falando antes do início aqui com o Ricardo. A gente, na parte de normas contábeis, como a Alexandre disse, a gente esteve muito envolvido com isso. A gente sente ainda muita falta de envolvimento de empresas no processo, né? A gente precisa ter esse contato, inclusive na parte acadêmica, né, Ricardo? Muitas vezes um aluno quer escrever sobre um determinado problema de pesquisa e ele busca empresas para poder testar aquilo, para ouvir as empresas, e é difícil encontrar. Então, é outro canal que eu acho que essa comissão pode ajudar bastante
que é essa criação do ambiente de ligação entre empresas e escolas. Agora, as questões de sustentabilidade propriamente dita, quem não me conhece, eu sou contadora, amo contabilidade, milhões de vezes eu fosse escolher minha profissão outra vez, escolheria a área contábil, eu acho que ser contador é fascinante, mas ao longo da minha vida profissional a gente foi obrigada a constatar que a informação contábil já não era suficiente para mensurar todos os riscos, para mostrar todas as oportunidades e para mostrar a fotografia completa da empresa. Eu não estou falando meramente de relatórios de sustentabilidade aqui, porque esses a gente já tem no mercado já há algumas décadas, né? Graças a empresas muito valentes que foram capazes de lutar pela ideia, mesmo quando todo mundo na área financeira achava que falar de sustentabilidade era perda de dinheiro e perda de tempo. Então, nós hoje já temos esse consenso de que a informação de sustentabilidade ela é necessária. Só que ela vinha sendo provida muito mais num ambiente relate ou explique. Nada mal contra o relato ou explique, porque ele ajudou muito a gente inculturando o conceito de transparência em termos de sustentabilidade. Mas se eu não tenho uma norma, se eu não tenho investidores olhando com frequência, com critérios, os relatórios de uma empresa, ela reporta o que quer, quando quer, como quer, e sempre mostrando o lado mais positivo dela e nunca tomando a iniciativa de mostrar os problemas também. A sustentabilidade hoje em dia é gestão de risco, ou seja, ela tem que fazer parte daquele que é o conjunto de informação que a empresa tem o dever de prestar para o mercado, para que o mercado possa tomar decisões que sejam robustas, que sejam sólidas, que sejam racionais, né? Então, surgiu a ideia para evitar o greenwashing, para evitar que as empresas usassem relatórios de sustentabilidade muito mais como autopropaganda do que como veículo de informação, surgiu lá em 2010 o conceito do relato integrado. A gente quase não vai ouvir mais falar de relato integrado, Alexandre. Esse é um termo que vai sumir do mercado. Não por um fracasso da ideia, mas por um sucesso incalculável, porque o relato integrado ele é um movimento de coalizão. São empresas, universidades, normatizadores, standard setters, reguladores, que chegaram à conclusão de que o melhor caminho para você ter uma informação de sustentabilidade confiável era atrelar ela com a contabilidade, porque a contabilidade ela é evidenciável, ela tem sistemas, ela tem auditoria, ela tem já conceitos e uma cultura já implementada de reporte. Ao contrário do que você pensa, e graças a Deus, isso não significa que tudo que a empresa gera de outcomes, de externalidades, vai ser contabilizado. Não vai. Não, a ideia do relato integrado não é isso. É fazer a identificação, fazer o balanceamento o mais claro possível. Mas se você olhar o projeto da ISSB, a bifurcação entre o IASB e a ISSB embaixo da IFRS Foundation, o IASB vai continuar a tratar de normas de contabilização. E o ISSB vai tratar de normas de disclosure da informação de sustentabilidade. Ou seja, ele não vai prever contabilização de transações, mas de reconhecimento sempre que possível dos resultados, dos outcomes, das externalidades que são fruto das decisões financeiras que já estão lá. Então, é muito mais uma norma de disclosure do que uma norma efetiva de você ir lá buscar o efeito carbono, o efeito metano. Isso vamos chegar lá, mas não nesse primeiro momento, né? Eu acho que a gente vai viver primeiro um momento de enculturação. Então, a ISSB, ela lançou essa audiência pública, como você falou,
exatamente para perguntar para o mercado uma coisa. Opa, a IFRS Foundation faz a norma contábil. Será que ela tem que se meter em normatizar a sustentabilidade também? E a resposta foi bastante positiva. Isso para a gente é sensacional. Por quê? Porque o relato integrado que lançou essa ideia, ele é um framework. E para a grande maioria de nós aqui, eu entendo que somos contadores, nós não temos dificuldade de entender o que é um framework. O framework do IFRS, ele não tem regras de contabilização. Ele tem regras que você vai usar para poder reconhecer, desreconhecer, classificar e reportar os elementos patrimoniais e as transações que ocorrem. Mas se eu quero, por exemplo, contabilizar um instrumento financeiro, eu não posso ir para o framework, porque ele é só um framework. Ou seja, ele dá o teto, o chão, as laterais, mas ele não dá o como reportar. Então, o relato integrado, ele também é uma ideia que nasceu assim. O que precisa ser reportado? Os 6 capitais, como eles geram valor para a empresa ao longo do tempo e por aí vai. Mas como reportar, nós precisávamos de standards. Como se eu quero reportar um instrumento financeiro, eu tenho que ir para o IFRS 9 e não para o framework do IFRS. Então, o fato de o standard, ou seja, o como reportar, estar debaixo da mesma entidade que vai fazer a norma da contabilização, é algo muito positivo, porque reduz o risco de inconsistência entre as normas de reporte financeiro e as normas de reporte de sustentabilidade. Eles vão começar com clima, vão começar com esse protótipo que já está disponível no site desde 3 de novembro, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a base para clima já está muito mais próximo de consenso, é o TCFD, é o que tem dado certo no mundo inteiro. Então, eu já vou cuidar daquilo que é mais ou menos consenso, porque uma vez vencida essa etapa do consenso, eu posso negociar aquilo que ainda vai demandar um pouco mais de tempo, que são as questões sociais, que o professor Alexandre Faria vai cuidar aí, a governança, né, Joaquim? Conto com você para cuidar disso. E as outras questões ligadas aos fatores ambientais que não clima. Por que começar com clima além da questão de já estar quase pronto? É que clima é mais urgente, né? Nós temos a necessidade de controlar a elevação da temperatura do planeta, não só para poder salvar o mundo, mas para salvar os próprios negócios. Sustentabilidade não pode mais ser visto como uma imposição, como, por exemplo, um adereço que eu vou ter que carregar o peso. Sustentabilidade pode ser uma excelente oportunidade de negócio. Os ODS estão aí para mostrar isso, né? Eu acho que é um campo que a gente explora pouco. As empresas do futuro, elas certamente vão ser mais sustentáveis. Então, as empresas que enxergarem isso hoje, elas vão ter mais condição de sobreviver no futuro. E, finalmente, clima em primeiro lugar, pelo fato de que eles entendem que, para resolver clima, eu vou resolver pelo menos 70% de todas as outras questões ambientais. Eu não consigo resolver clima sem resolver transporte, sem resolver logística, sem resolver cidades inteligentes e outras questões que a gente tem por aí, né? Então, eu estou muito contente com essa comissão, eu espero que a gente possa efetivamente colaborar com o CPC e com o ISSB, com posições brasileiras fortes, seguras, maduras, que ajudem as normas ISSB a serem cada vez mais aceitas, porque isso vai certamente influenciar, inclusive, as negociações mundiais em termos de políticas públicas e de governo. Porque hoje cada governo chega na mesa com seu próprio relatório, com a sua própria métrica, com seus próprios conceitos. É necessário que a gente fale um idioma comum, que a gente tenha critérios que sejam uniformizados para a gente poder
aí sim salvar o planeta. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vânia, caramba, esse ponto aí que você colocou, que é o ponto da estratégia ISD. Grazi, você está aí, Grazi? Não vai deixar de aparecer, não, que eu preciso te ouvir. Estava aqui conversando com a Grazi, né? Ela estava me ensinando um pouco sobre metano, e ela lá na BRF faz um trabalho maravilhoso, né, como relações institucionais e de ESG. E assim, ela me corrigiu. O metano, ele na verdade é 20 vezes mais poluidor, mas por outro lado, ele como é que é? Deixa eu ler aqui o que ela me ensinou, tá, Vânia? A colinha. Só que ele dispersa mais rápido. E por isso é que o programa do governo foi nessa direção. E o que a gente estava colocando assim, enquanto te ouvia, é que, na verdade, outros diversos programas, né, Grazi, surgiram. E assim, esse é um dos pontos que a gente vai discutir aqui na comissão, Grazi. Porque, na verdade, aí eu passo até para você, Grazi, o mais importante aqui da comissão, isso eu digo até ao longo dos dias posteriores a essa reunião, a gente vai continuar ainda colocando vídeo, mandando as minutas de carta, enfim, discutindo, debatendo e tudo mais, Grazi. O que importa para a gente é que uma BRF, eu me lembro lá atrás, ainda como Sadia, Grazi, eu fui numa reunião na Sadia, na época era o Zago, o diretor financeiro, tá? Isso já tem muito tempo, não vou entrar em detalhes de anos, mas ele mostrava para a gente que a Sadia tinha sido a primeira a conseguir gerar crédito de carbono a partir da tecnologia que vocês fizeram na época, né? Então, a BRF ela tem anos de maturidade. Conversei hoje com o João Zocco, que é o diretor da Suzano, né? E que também é uma empresa que tem anos de maturidade nisso. Então, Grazi, vou passar um pouquinho para você, mas já vou colocar uma pimentinha nisso, que é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas que coloco para você. Olhando o ISSB, Grazi, qual é a maior dor que você vê nas empresas? Como é que você vê essa questão de agora... E isso é um ponto, assim, eu vou colocar bem claramente, que eu acho que é uma pergunta que me soa muito. Não adianta o comitê aqui ficar fora da parte prática da brincadeira, entendeu? E o que me preocupa, efetivamente, é entender as dores da empresa em relação a esse movimento do IFRS Foundation, do G20, né, que está por trás, ou do governo, dos órgãos reguladores e tudo mais. Como é que você, numa empresa madura em ESG, muito madura, que já oportuniza há muito tempo, qual é a dor quando você olhou, agora o relatório vai ter norma, agora isso vai se juntar ao relatório financeiro, né? Agora a gente vai ter mais práticas públicas e privadas nessa direção. Qual é a dor que você entende assim nesse início? Não digo daqui a pouco, mas agora, para hoje. Primeiro, boa noite, pessoal. Sem pretensão aqui, viu, Alexandre, de ficar ensinando nada aqui, mas é que em alguns temas a gente já está tão mergulhado que tem que falar. Segunda coisa, eu não sou contadora, então não vou pedir desculpa, porque aí nisso eu sou neófita, mas eu sou geveniana, entendeu? Conheço bem, mas aqui de São Paulo, né, na escola de administração, então disso eu conheço bem. E sou de política pública, como você falou, sou de relações institucionais, então essa parte de política pública aí é a parte que eu mais gosto dessa agenda aqui. Da forma... E eu não estava nessa época que você falou de Sadia, eu sou bem mais recente na empresa. O que eu sempre falo dessa agenda, e que eu tenho muita parceria aí, justamente com o pessoal da área de finanças, né? Mas que bom seria se tudo fosse harmonizado. Que inferno que é que essas coisas não são harmonizadas. Eu tenho que ter um time dedicado para cada um dos relatórios, para cada uma das coisas. Isso dá um trabalho infernal. Então, eu acho que para a gente seria muito bom que a gente pudesse comparar laranja com laranja, sabe? Todos os instrumentos de mercado, as 300 índices que a gente tem que submeter. Isso dá um trabalho muito grande e, às vezes, a gente ainda... Por mais que você tenha todo o time dedicado, apoio, consultoria e tudo mais, eu sempre tenho a sensação de que tem mais alguma coisa que a gente não aprendeu que devia ter feito. Então, eu sempre falo, né? Você compara EBITDA no mundo inteiro, eu acho que é do mesmo jeito, né?
Eu sempre acho que tem alguma coisa que a gente não entendeu em algum reporte, em algum instrumento que a gente deveria ter entendido para poder ter feito melhor, para poder ter explicado melhor o que a gente fez. E aí acaba que a gente tem muita interação pessoal mesmo. Então, 300 Investor Relations Conferences e interações com os grupos de investidores para explicar as coisas além do que está escrito lá. Então, eu acho que do ponto de vista prático, quanto mais a gente puder comparar laranja com laranja, seria ótimo. Eu acho que essa é um clamor que a gente tem, assim, para que a gente possa até entre nós poder comparar as coisas, até no mesmo setor já é difícil, até no mesmo setor, eu digo, bem no setor bem proteína, por exemplo, que eu estou, mas comparar alimentos, por exemplo. Vamos comparar num setor mais amplo, é mais difícil. E comparar com outros setores é impossível. É impossível comparar com outros setores. Então, aí você vai comparar, aí você vai pegar dados financeiros puros, você consegue comparar, né? Qual é o valuation da empresa, quanto ela está alavancada, isso você consegue comparar. Mas quando você vai comparar dados de ESG, você não consegue comparar. Você não consegue sair do seu setor. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí. E o que eu gostei muito do que a Vânia falou dessa parte da oportunidade, né? Eu também dou aula lá no IBGC, né, de vez em quando, que eles me chamam lá para dar aula de conselheiro, e parte dos conselhos também que eu faço parte. E eu sempre falo, né? Todo mundo fala ESG, o pessoal fala assim, ESG. O que o pessoal... Até conselheiro de empresa. É sustentabilidade, é perenidade, sei lá, responsabilidade social. Falei, gente, ESG é gestão de riscos, entendeu? É gestão de riscos para essa empresa continuar existindo no futuro. E daí deriva uma infinidade de oportunidades. Então, eu acho que o que os conselheiros das empresas, eu acho que também esse talvez seja um ponto relevante, o que você deriva, né? Parar de entender que todas essas regras que estão aí colocadas e tudo que vocês falaram tanto, é somente restrição e da onde que sai a oportunidade de negócio para que isso vá para frente, né? Para que a empresa tenha a perenidade, que é o que a sustentabilidade quer que aconteça. Então, já falei bastante, mas do meu ponto de vista é justamente a harmonização e comparar as coisas, que eu acho que ainda é muito difícil comparar. Eu acho que a transparência, cada vez você tem menos a questão do greenwashing, diversity washing também, né? Que também tem muito que a gente vê essas coisas, mas eu acho que comparar e harmonizar. Muito bacana, Grazi, obrigado. É sempre um prazer falar contigo e te ouvir. A questão de oportunidade é um negócio é um ponto bem importante, né? No fundo, assim, quando a gente fala salvar o mundo e tudo mais, parará, mas a gente está vendo as empresas já se movimentando, né? As com maior nível de maturidade ESG, essas têm mais facilidade, por exemplo, de financiamento por esse meio, mas, ao mesmo tempo, elas já têm um trabalho muito grande nesse sentido. Então, elas já criaram a estrutura. E tudo é aprendizado, né? Eu também tenho, Grazi, a mesma opinião. Eu tenho até uma brincadeira, que é o seguinte, eu tenho uma teoria chamada teoria do cartão de crédito, para falar de governança corporativa. Agora a gente fala ESG como um todo. E a teoria diz o seguinte, apesar do cartão ser o meio de pagamento, vamos dizer assim, com mais risco, a indústria do cartão, e aí vou incluir tudo, banco e tudo mais, bandeiras e tal, conseguiu criar um ambiente em que você se sinta muito seguro em usar o cartão de crédito, apesar de todo o risco que se tem. Essa é a minha teoria do cartão de crédito. Ninguém hoje em dia deixa de ter um cartão de crédito, claro, quando tem acesso a esse capital, né? Mas porque realmente ela se sente extremamente segura, apesar de um risco muito grande. E o ESG é a mesma coisa. Quando a empresa se acostuma... Oi, Ricardo. Então, falando de risco, eu queria puxar uma outra pergunta para trocar com o pessoal e ouvir a equipe toda. Falando de gestão de risco, né? Qual é o maior risco e como é que a gente poderia gerenciar o risco das normas ESSB não virem a ser efetivamente implementadas no Brasil? Eu vejo aqui o Lucano, a Vânia, claro, e outros colegas que se envolveram muito no processo de elaboração do OCPC 07, para melhorar a qualidade das notas explicativas dos relatórios financeiros. Ainda hoje, quando eu leio notas explicativas de blue chip aqui no Brasil,
parece que o pessoal não deu a bola que a gente gostaria que tivessem dado, não dão a atenção devida ao OCPC 00, sem citar nome de empresa nenhuma, claro. É, será que a gente corre risco disso acontecer com as normas do ISSB? E o que a gente poderia fazer para mitigar esse risco? Lucano começa ou eu começo, já que fomos os dois desafiados? Ok. Bom, na realidade é o seguinte, em primeiro lugar, o movimento de uma companhia na direção de boas práticas, né, de gestão de risco, ESG, né, ele pode surgir de uma maneira intrínseca, ligada aos próprios valores constitutivos daquela organização, daquela companhia. E há inúmeros casos em que é isso que acontece, ou seja, aquilo está no DNA da organização, então ela faz porque é parte da cultura dela, é absolutamente integrado. Mas se a organização, e aí não são tantas, né, que tem esse perfil, se a organização não adota essas práticas de alguma maneira, por força da sua própria cultura, o ambiente de negócios, né, a formação, os formadores de opinião, os investidores, vão fazer com que a companhia passe a adotar esses elementos na sua cultura organizacional. Então, esse movimento é um movimento irreversível, a meu ver. Isso não tem volta, né? É uma mudança de patamar do que se espera da organização empresarial. Em certa época, a organização empresarial ela tinha apenas que produzir e buscar eficiência. É uma forma de ver a organização empresarial. Hoje, não é mais suficiente, não é bastante produzir eficientemente. Isso talvez seja um primeiro requisito. Evidentemente, esse continua sendo um requisito, condição sine qua non para a existência de uma organização empresarial. Mas não é o único requisito hoje. O surgimento das normas ISSB, na realidade, é um ponto nessa curva ascendente desse processo. Então, a meu ver, esse processo ele é inescapável e essas regras que serão criadas, e isso vai ser uma construção. Vejam, as normas contábeis do IFRS são 20 anos de trabalho, né, para chegar onde nós estamos. Evidentemente, nada disso vai ficar de pé assim de uma hora para outra. Há um processo aí de tentativa, de erro e acerto. São questões extremamente complexas, ambivalentes, mas isso vai acontecer, isso vai ser trilhado, vai ter idas e vindas, mas vai acontecer. E, principalmente, vai progressivamente estar integrado à contabilidade. Não há muito hoje como fazer isso, ainda não está construída a tecnologia para fazer isso. Mas essa tecnologia ela vai ser construída, ela vai ser normatizada e tudo isso que a gente está falando hoje de uma maneira mais sensível, ela vai virar quantidade, ela vai virar número e vai estar na contabilidade. Então, isso vai acontecer. Não há, eu creio, né, que não existe, eu creio, possibilidade das normas ISSB não pegarem. Eu não acredito que haja essa hipótese. Mesmo porque também tem uma comunidade de investidores com trilhões de dólares para alocar aos investimentos, né? E exige das companhias essa postura, essa atitude e esse movimento. Na realidade, o que eu percebo numa entidade, né, como a entidade qual eu sou presidente executivo, né, é um fortíssimo interesse das companhias, é uma participação muito grande em todos os debates sobre essa questão. Por exemplo, essa audiência e a fundação, na realidade foi a Fundação IFRS que promoveu essa audiência em setembro de 2020, com um prazo de resposta
para dezembro de 2020. No âmbito da Abrasca, nós tivemos uma reunião, nós tivemos uma participação de CFOs de companhias, uma participação presença, quer dizer, através de meio eletrônico, mas participação direta de CFOs e do principal nível diretivo das companhias para discutir essa audiência da Fundação IFRS, que era a audiência sobre a criação do ISSB. Isso reflete essa presença dos principais decisores financeiros das companhias na decisão da manifestação da Abrasca nessa audiência pública, reflete essa prioridade. Então, eu acho que é a questão de partir para trabalhar, porque o processo é absolutamente mandatório e irreversível, né? Porque é uma mudança de padrão cultural da organização empresarial. É uma mudança muito profunda, não é uma mudança superficial. E eu volto só para fechar, repetindo o que eu falei no início, e quem não está por convicção vai estar por interesse e contingência, é a minha visão. Eduardo, vou colocar esse ponto. Boa noite, sempre bom te ver, cara. Esse ponto que você colocou dos CFOs é bem interessante. Eu tenho feito, né, um roadshow por conta de tudo, e assim, aqui o comitê, eu fiquei extremamente feliz, porque a gente tem mais de 50 CFOs aqui carimbados, mas todos trabalham muito e tudo mais, vão ver depois e vão participar. Mas um dos pontos assim que eu coloco muito fortemente é que quando o orçamento está migrando da área de sustentabilidade, e eu posso garantir que a sustentabilidade nas empresas, nas grandes empresas, já há muito tempo, está com o CEO e a área de sustentabilidade. Algumas empresas muito maduras de ESG acabam tendo um orçamento maior de sustentabilidade. Mas o orçamento até então é muito pequeno. É um orçamento realmente bem restrito. E o que vai se ver, e na minha opinião, por isso que os CFOs vão participar muito com a vinda do ISSB, é que o investidor, isso aí eu ouvi de alguns CFOs nesse roadshow, os CFOs me dizendo o seguinte: eu tenho uma base acionária grande estrangeira, eles não param de me perguntar de ESG. A base acionária maior brasileira em algumas companhias faz com que a gente tenha menos perguntas de ESG do investidor. Então, isso aí é diretamente proporcional e em algum momento isso vai bater aqui no Brasil. Mas aquele CFO que ele já percebeu que agora o orçamento de sustentabilidade vai ficar realmente como um dos orçamentos principais e estratégicos da empresa, e agora esse orçamento vai crescer. Então, assim, a minha resposta é igual à do Eduardo e com um complemento. Quando você passa, Ricardo, a ter um orçamento na empresa de sustentabilidade, saindo de uma área que tinha uma força menor, apesar da relevância, e indo para uma área, e, claro, com um orçamento muito mais robusto de financiamento da empresa para o investidor, você faz com que essa norma, apesar de não mandatória ainda em todos os países, na Inglaterra você já tem uma questão do ISSB lá como mandatória, mas na maioria dos países, o investidor faz com que a empresa realmente acabe aumentando esse orçamento de sustentabilidade e criando estratégias ESG com mais rapidez. Então, assim, esse é um dos pontos que eu acho também que vai influenciar para que as normas do ISSB sigam. E aí eu passo para a Vânia com uma pergunta que é interessante. Quando você fala que o relato integrado, Vânia, ele vai naturalmente, ele se fortaleceu, né? Porque ele agora vai se tornar natural nas empresas. Eu perguntei para o Tadeu Sendon, lá do IFRS Foundation, há mais ou menos 2 meses, o seguinte, eu falei: Tadeu, como é que vão ficar todas aquelas normas? Ele não podia me responder completamente, mas o que eu compreendi ali é que efetivamente há um movimento do próprio G20, de diversos órgãos, para que você tenha a unificação dessas normas e que estejam embaixo do ISSB. Então, muitos desses organismos, TCFD, naturalmente, ele também vai sair. O próprio VRI, em dado momento, ele vai, vamos dizer assim, ele vai continuar como um órgão
normativo e relevante, mas, vamos dizer assim, colocando ali uma junção com outros embaixo das normas do ISSB. E essa é a minha pergunta. Você vê isso como natural, né? Ou seja, essas unificações de normativos, e aí chegando no ponto que a Grazi falou, né, de comparabilidade, e, vamos dizer, um custo menor para você ter, na prática, as normas de ISSB. O último pontinho que eu queria colocar é o seguinte, isso é muito importante. O valor de um CBI, de um Climate Bond Initiative, para uma empresa, Vânia, é de cerca de $2 milhões no primeiro ano para você ter aquele selo do Climate Bond e, consequentemente, o banco pedia para você se financiar. Uma empresa de menor tamanho é uma empresa que, efetivamente, ela não teria, né, capacidade, e agora terá, e um custo maior de oportunidade para se financiar via Bond ESG. Então, esse é um movimento que também eu acho que faça com que o ISSB se torne premente e tudo mais, e continue existindo. Deixa eu tentar responder os 3 pontos. Primeiro, em relação que... Deixa eu falar que coisa boa, estou vendo que o Patrick está aqui da Natura também, é um grande exemplo para a gente do que a gente quer, né? De que sustentabilidade, uma empresa que acredita em sustentabilidade a ponto de botá-la dentro da gestão. Eu acho que é um belo modelo para todos nós. Mas respondendo, em primeiro lugar, complementando o Eduardo, que eu concordo plenamente com ele, a diferença entre a situação que a gente tinha na época da implantação da OCPC 07 e agora, Ricardo, é que a OCPC 07, ela na verdade foi uma iniciativa de autorregulamentação do mercado, né? Começou lá com o CODIN, os organismos de autorregulamentação, que achavam que as notas explicativas estavam muito grandes, e estavam mesmo, e talvez tenha faltado aí um certo endosso dos reguladores apoiando a OCPC 07 e demandando a sua aplicação para que a ficha caísse. Porque, na verdade, para um auditor e até para a própria empresa, você dar o excesso de detalhe é muito mais confortável, porque na dúvida a informação está lá, você que não leu, né? Então não ficou prejudicada a implantação da OCPC 07 por causa disso, na minha opinião. A situação que a gente está vendo agora com a questão de sustentabilidade é outra. Não é o Brasil que está normatizando relatórios de sustentabilidade, é o mundo. Então, a SEC lançou ontem a proposta dela, o Parlamento Europeu lançou há algum tempo, terminou o relatório dele no ano passado e lançou, já criou, reformou o EFRAG por causa disso, para poder lançar as normas dele, e vem a ISSB, e aí é a grande dúvida que a gente tinha. Eu perguntei, eu estava numa mesa da ONU há 2 meses atrás, justamente com o coordenador do grupo de trabalho do Parlamento Europeu sobre questões de sustentabilidade. E perguntei para ele, olha, o Parlamento Europeu está querendo ir para um caminho diferente da ISSB? Ele disse, não. A proposta da ISSB é o Building Blocks, ou seja, uma base que seja comum para todo mundo, para a Graziele ficar feliz e a gente poder comparar. E aí cada país vai colocar o seu bloco local. Então o Parlamento Europeu vai aderir à ISSB e o bloco local dele vai ser baseado no GRI, né? Isso já está definido para o Parlamento Europeu. E concordo com a Grazi também que a questão de comparação é muito complicada. A gente não vai ter uma norma que permita todas as empresas reportarem, porque concorde que o modelo de negócio de uma empresa do setor elétrico é completamente diferente do modelo de negócio de uma empresa têxtil, por exemplo, ou de uma empresa de alimentos. Por isso, aí, já respondendo em parte a pergunta do Alexandre, a proposta da ISSB, Alexandre, não é de criar do zero as normas, é de exatamente aproveitar aquilo que já existe no mercado e está funcionando. Então, ela chamou para questões climáticas o TCFD, que é do Financial Stability Board,
incorporou o CDSB, que é de normas de disclosure de questões climáticas, no dia 27 de janeiro. E por que eu disse que o nome Relato Integrado vai sumir? Porque ela incorporou também a Value Reporting Foundation, que é a soma do SASB com o Relato Integrado. Essa questão de você sumir com o relato integrado, porque ele se tornaria o padrão tão comum que não precisaria ser tratado como norma à parte, era o objetivo do IRRC, eu tenho o prazer de sentar no Council, para 2025. Então, a gente já ter atingido esse ponto em 2022 é o maior sucesso, prova do sucesso do conceito de relato integrado. Então, o que vai acontecer com essa sopa de letrinhas do mercado é exatamente isso. À medida que o ISSB foi expandindo de questões climáticas para outra, vai usar as propostas setoriais do SASB, vai usar padrões lá do World Benchmarking Alliance, do Science Based Target e outros mais. Então, a ideia deles não é jogar no lixo tudo isso que já existe no mercado, mas ele ir chamando à medida em que esses pontos começarem a ser trabalhados e transformados em norma. Quem estava fazendo uma palestra para a gente em Nova York semana passada, na reunião do IESBA, porque eu acho que existem 3 coisas fundamentais para a questão de reporte de sustentabilidade dar certo. A primeira é a ética, porque, como eu te disse, nem tudo será contabilizado. Você vai continuar a ter muita informação narrativa, muita informação de natureza qualitativa e não quanti. Então, o papel aceita qualquer palavra. Então, a gente precisa garantir que os profissionais que estão gerando a informação, eles estejam comprometidos com as questões éticas. Não é dar qualquer dado, é dar informação confiável e relevante para o mercado. É isso que a gente quer. A segunda coisa é a tecnologia, porque eu preciso rastrear a fonte da informação até a sua origem. Então, a tecnologia vai ser uma ferramenta importante que vai tornar isso possível. E a terceira é a educação, né? Eu preciso da educação para mudar cultura, para mudar conceito e para transmitir conhecimento. Sem esses 3 pilares, eu acho que a ideia não dá certo. Mas, graças a Deus, então quem estava fazendo a palestra para a gente na IESBA semana passada era a IOSCO. Então, respondendo à tua pergunta, Ricardo, como membro da IOSCO, não tem chance da CVM cruzar os braços e dizer não vou aplicar o ISSB. Né? Então, essa é a tendência que o mundo está caminhando para ela. Então, não é uma iniciativa de alguns órgãos, por mais influentes e poderosos que eles sejam, é uma questão global, que todo mundo já tenha consciência de que esse tipo de informação é necessária. Vânia, muito obrigado. Agora a gente vai para a parte final das nossas deliberações. Eu acho que o Patrick queria falar, Alexandre, só aproveitando eu vou passar aqui para a o mãozinha Patrick, dele. porque o Patrick é figura importante nessas deliberações, tá, Vânia? Eu já vou aproveitar, tá, Patrick, e passar para você, mas vamos lá. Algumas deliberações que a gente tem que fazer hoje, e a gente realmente, como pontual de início, temos que ter no final. Então, vamos lá. A gente está instalando hoje 3 comissões. Tá? A Comissão de Normas Climáticas. E aí, Patrick, você já sabe que você vai coordenar, junto com o professor José Pupim, da FGV. Tá? Tem mais uma pessoa que já aceitou, mas tem que verificar dentro da empresa como é que vai essa autorização, digamos assim, com o presidente da empresa. Mas também, na próxima reunião, a gente já vai colocar. A Comissão de Normas Sociais, ou seja, a gente criou a Comissão de Norma Climática, Comissão de Norma Social e a Comissão de Normas de Governança. Na Comissão Social é o Vitor Reis e o José Vitor. Né? Na Comissão de Normas de Governança, a Selma. E a gente também tem uma outra pessoa que está aguardando tudo isso com o suporte da FGV e do Centro de Pesquisa e nosso, de todo mundo aqui. E nessas comissões, provavelmente, a gente vai marcar data e as empresas que quiserem participar voluntariamente participam.
Patrick, eu já vou passar para você, só vou deliberar o restante. Os nossos cronogramas de atividade nas comissões, no que tange ao clima, Patrick, a gente vai começar a estudar os protótipos, do Technical Readiness Group, né? Eles lá têm, se eu não me engano, 3 protótipos. Na comissão social, das normas sociais, eu já conversei com o Giba, lá do JP Morgan, do Pacto pela Equidade Racial, para ele mostrar o índice para a gente começar a compreender, porque o índice de equidade racial do Pacto é um dos primeiros índices sociais que a Bolsa e a Ambima estão em conversas, mas já estão dando o apoio, então provavelmente você tem aí alguns financiamentos sociais vindos a partir desse índice, ok? E no que tange à comissão de governança, eu pediria, Vânia, para a gente fazer uma integração com o relato integrado e a gente conseguir enxergar bem como é que a gente vai fazer isso, perfeito? É claro que nas comissões a ideia também é a gente conseguir definir projetos de pesquisas a serem desenvolvidos. Por fim, nas deliberações, a gente vai mandar para todos aqui, para todos os outros membros do comitê, uma carta que eu e o Ricardo fizemos. A gente vai mandar em português e em inglês, mas, obviamente, encaminharemos para o presidente do IFRS Foundation e para o presidente da comissão, do ISSB, contando, obviamente, dando publicidade ao comitê, dizendo que aqui no Brasil a gente tem um grupo de empresas, de preparadores que estão começando a olhar a norma e nos colocando à disposição para qualquer item e dúvida, e também, obviamente, nos colocando nesse cenário, assim como um pouco mais à frente vamos mandar para o CPC. A pauta das próximas reuniões a gente vai deixar em aberto e perguntar para outras pessoas, mas a ideia é a gente começar efetivamente a mostrar o que as comissões já vão fazer. E a ideia aqui do cronograma anual das reuniões do comitê é que sejam feitas a cada 2 meses, entremeadas pelas reuniões das comissões que estão ali investigando tecnicamente. Então, o nosso cronograma, que a gente vai colocar na ata, e está nesse vídeo gravado também, é que a gente tem uma reunião, a próxima reunião em 18 de maio, sempre 19 horas, sempre quarta-feira, 10 de agosto, 19 de outubro e 30 de novembro. Obviamente que a gente vai colocar isso em ata e mandar para vocês, né? Junto com o link do vídeo e tudo mais. Mas, falando agora como um coordenador, Patrick, respondendo a pergunta e, de certa forma, antes do Ricardo dar a palavra final, o encerramento aqui dessa reunião, e já representando o Vitor, a Selma, e José Vitor e demais coordenadores, os professores da GV. Patrick, está contigo a palavra. Olha, responsabilidade, cara. Bom, primeiro é um prazer aí estar com todo mundo. É um grupo super bacana, acho que a gente vai conseguir avançar bastante. Eu também não posso começar a falar sem dar os parabéns aí à nossa profissional do ano, a Vânia, né? Sabe que ela sabe a estima que eu tenho por ela, receber esse prêmio recente super merecido aí, parabéns. E eu queria só colocar alguns comentários aí, até aproveitando a fala do Ricardo, mas não da minha vida como empresa Natura, mas da minha vivência aí dentro do CPC e da minha participação como membro. A gente tem uma representação muito forte dentro desse âmbito internacional, né? A gente é muito bem representado na Fundação IFRS, com o Alexandro, né? No IASB também com o Tadeu, então a gente tem uma participação muito proativa, eu diria, dentro dessa discussão, e a própria CVM e o CPC apoiaram o projeto desde o início, né? As cartas comentários enviadas vão muito nessa linha, né? Então existe um interesse muito grande da gente ajudar isso a funcionar, né? E algumas coisas, elas são um pouco mais difíceis e a gente tem que batalhar um pouquinho mais, e o ACPC foi um ótimo exemplo. O ACPC 7, lá no CPC, a gente inclusive traduziu ele para inglês e mandou para o IASB à época como uma sugestão. Acabou não caminhando muito, mas quem acompanha aí o processo normativo, ano passado o IASB discutiu muito um projeto chamado Iniciativa de Divulgação, que se você olhar, ele é basicamente o ACP 7 expandido.
Então, às vezes demora um pouquinho, mas a gente acaba conseguindo colocar alguns argumentos ali. A gente falou muito do OCPC 7 em todas as discussões que a gente teve com o IASB nesse projeto. Mas, de novo, era uma norma criada por nós aqui, uma orientação que a gente tentou sugerir, acabou ficando no mercado local, a CVM também bateu bastante nessa tecla, e acabou que a aplicação realmente não foi a pretendida. Nesse caso, do ISSB, dentro do CPC, a gente já tem estabelecido um grupo em paralelo que está sendo montado para também acompanhar o processo normativo do ISSB, que a gente emula exatamente o que tem na fundação. Nós temos a Fundação de Apoio ao CPC, temos o CPC embaixo, e vamos ter um irmão agora que vai ser também um órgão para fazer um trabalho semelhante ao que o CPC faz, né, de pegar as normas internacionais do ISSB, colocar aqui no Brasil, e a CVM já se colocou favorável para referendar essas normas também, como a gente faz com os CPCs. Além disso, a gente tem buscado, já via CPC também, representação brasileira no ISSB, a gente tem tentado emplacar aí a nossa participação, e vamos continuar sendo... Calma aí que o S do social chegou aqui, peraí, já vou. Mas a gente está sendo bem participativo nesse processo, então acho que o que eu posso dizer é que é muito provável que, não só pela regulamentação internacional e a forma na qual está sendo bem gerido, mas no Brasil a gente vai ter também bastante apoio para garantir que a aplicação seja bem consistente, seja bem em linha com as expectativas dos usuários dessas informações. E eu particularmente gostei muito dos protótipos do ISSB, acho que a gente vai ter um período muito rico quando o Exposure Draft for passar a ser discutido, a gente certamente vai participar bem ativamente da discussão, e essa comissão acho que vai ter um papel super importante nesse processo, e a conversa vai continuar se desenvolvendo, né? Óbvio que, assim como aconteceu com as IFRS, o assunto vai desenvolvendo e melhorando, né? A gente teve, por exemplo, ontem as normas também propostas pela SEC, muita coisa semelhante ao que vem no ISSB, algumas coisas divergentes. Lá a gente tem um fator político muito forte também, então existe um pushback ali de alguns agentes de mercado, políticos, enfim, vai ser um período de muita discussão desses assuntos, e acho que isso vai beneficiar muito o projeto como um todo, para a gente chegar realmente em normas que terão aplicação consistente. E, de novo, o que precisar também do apoio do CPC, contem comigo para intermediar também e apoiar nessa discussão. Excelente, Patrick. Muito obrigado aí pela resposta e esclarecimento. E estou devendo aqui uma resposta que chegou pelo chat. O professor Edson Fernandes perguntou como as comissões serão formadas. Cada um escolhe em que comissão participar, ou vai ter alguma forma de atribuição por parte da... Eu acho que, Alexandre, a melhor forma é cada um identifica em qual comissão pretende trabalhar de forma mais próxima, se oferece e participa. O que a gente pode fazer, então, Alexandre, seria montar um questionáriozinho, tipo, não sei, um Google Forms, alguma coisa assim, bem simples, passar por e-mail para os colegas, eles respondem selecionando qual comissão prefere atuar, e, de repente, alguma outra perguntinha da forma de atuação também, se a gente conseguir desenvolver alguma coisa. Eu acho que responde a pergunta. Isso atende, Edson? Você sugere coisa diferente? Não, tá ótimo. Só queria saber. Não atende? Ou... Não, está ótimo. Está ótimo. Beleza. Não, e colocando esse ponto, Ricardo, eu vou aproveitar para falar o seguinte. Obviamente que a nossa rede de relacionamento é bem grande, mas a de todo mundo sempre acrescenta mais. A ideia é efetivamente aqui ser um grupo de preparadores para apoiar o CPC, como o Patrick falou. Aqui a gente tem o Carl Douglas, também do CPC, que está participando como membro, o Rodrigo Moraes, que são os representantes da Abrasca, o Guilherme Braunbeck, a gente tem o pessoal do CPC também participando aqui. A única coisa que a gente gostaria nesse comitê, que vai ser diferente, claro, quando for formado o órgão que vai traduzir, a gente não sabe como é que vai ser isso com o CPC e tudo mais, mas a ideia aqui é a gente tentar ser um grupo, um comitê de pessoas que estão ali lidando no dia a dia das normas, né? E que a gente consiga compreender os impactos para as empresas e as oportunidades de ESG que elas têm. Então, assim, nessa linha, o que eu peço a todos é o seguinte: se vocês puderem incluir outras pessoas de empresa e tudo mais para participar, agradeço. Mandem para mim pelo e-mail, vocês sabem o meu e-mail, mas depois disso a gente vai incluir mais gente. Obviamente que esse tempo todo a gente mandou para muita empresa, todas elas, a gente teve um acolhimento enorme disso, e a gente sabe da dificuldade de tempo, de tudo mais, e é uma época, né, gente, março, período de assembleia, de fechamento, de tudo mais, que
que as pessoas que estão assim dentro das companhias abertas, principalmente, estão com um período bem conturbado, agora acabando, eu espero, mas eu acho que em maio vai ter muito mais empresas e muita mais gente participando. Então, agradeço se vocês puderem indicar, falar da comissão, do comitê, quer dizer, Comitê de Informações de ESG, para que a gente possa realmente oportunizar tudo que a gente puder. Ok, Ricardo? Eu acho que a Vânia quer falar, depois eu volto. Já falei pra caramba aqui, mas tem uma coisinha importante que eu acho que a gente precisa acrescentar. Nós temos um risco e uma oportunidade nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que o risco é se nós tivermos expectativas inviáveis, né? Nós sabemos que, e o Patrick falou e me lembrou exatamente isso, que é um comentário que eu costumo fazer e que eu acho que é importante. Nós temos décadas de normas contábeis e nós não podemos dizer que a contabilidade seja perfeita até hoje, né? Cada ano a gente tem um IFRS a mais exatamente para poder melhorar um pouquinho. Então, a gente não pode ter a ilusão que os primeiros ISSBs serão perfeitos, que vai resolver o problema do mundo, que serão indiscutíveis. Não, eu acho que o assunto está na mesa, eu acho que é bastante positivo. Então, a gente não pode ter expectativas que sejam estratosféricas. Vamos botar metas ambiciosas, mas não metas inalcançáveis, né? Então, eu acho que se a gente começar a divulgar que, a partir de agora, o problema dos relatórios de sustentabilidade está resolvido, não. É algo em construção e a gente vai ter que trabalhar nisso. Mas é, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Como eu falei, a proposta é que seja um modelo de building blocks. Então, o ISSB, ele vai fazer a parte que é geral, que é global, que todo mundo vai fazer igual no mundo inteiro. Mas cada regulador vai colocar a sua parte local. Então, a criação de uma comissão como essa, que envolve a academia, que envolve empresas, é uma excelente oportunidade para a gente não esperar acontecer a normatização para começar a incentivar as nossas empresas a reportarem. Porque, na verdade, quando vier o momento da CVM colocar o bloco local, se ela já tiver a experiência daquilo que está funcionando e não está funcionando no mercado brasileiro, ela já vai ter uma base sólida para construir a base local, né? Então, a própria experiência, os próprios reportes que a gente produzir vão poder educar os reguladores para entender até onde ele pode ir com a regulamentação do bloco local, né? Então, achei que precisava acrescentar isso aí. Excelente, Vânia, muito obrigado. Então, para tentar ser pontual, eu vou falar aqui em 30 segundos, para a gente fechar em 20 e 30 em ponto, só lembrando o seguinte, além, claro, de agradecer mais uma vez a dedicação, o tempo de vocês, 1h30 do tempo de vocês, que é valiosíssimo. Estamos numa instituição de ensino e pesquisa, estamos dentro de um centro de pesquisa aplicada, além da preocupação toda com a norma, na contribuição brasileira, por meio do CPC e também, eventualmente, diretamente por nós ao ISSB, lembrar que o nosso interesse também é desenvolver pesquisa aplicada que vai viabilizar a efetiva implementação da melhor forma possível daquelas normas por parte das empresas. Então, se vocês, trabalhando dentro de cada uma das 3 comissões, identificar problemas que vocês têm nas empresas e que gostariam de ter uma colaboração do meio acadêmico para buscar uma solução, uma resolução, fiquem à vontade, o fórum é esse mesmo, e quanto mais problemas tiverem, problemas de pesquisa, que eu estou dizendo, não adianta mandar conta para a gente pagar que não vai resolver, mas o problema de pesquisa que tiverem, mais a gente consegue envolver professores da escola, mais a gente consegue envolver alunos do programa e de outras escolas, de outros programas, que também, claro, temos todo o interesse de ampliar esse network para a comunidade acadêmica de uma forma geral. Então, com isso, já 1 minuto de atraso, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Alexandre, agradeço a tua organização e o teu empenho em viabilizar que estivéssemos aqui hoje.
E em breve esse vídeo fica na internet, vai ficar na página do Centro de Pesquisa e vamos compartilhar com vocês os documentos que estamos elaborando, o tal do formulário, Edson, para que a gente possa se manifestar e montar e implantar as comissões. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até breve. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Até logo. Obrigado. Boa noite. Boa noite.